Muito bom dia. Resolvido o problema do teto da dívida, se aprovado na Câmara nos Estados Unidos o acordo entre republicanos e democratas, como eu expliquei no vídeo de ontem, surge um novo problema. Pois bem, para os Estados Unidos conseguir honrar as suas dívidas e os pagamentos da máquina pública e também dos seus juros junto a seus credores, eles precisam emitir novas dívidas. Uma emissão de novas dívidas que, segundo até alguns especialistas do Morgan Stanley, falam que ele deverá emitir por volta de 730 bilhões nos próximos 3 meses e 1,2 trilhão até dezembro. Lembrando que quando os Estados Unidos tiveram o mesmo problema em 2017 e 2018, eles emitiram por volta de 500 bilhões em 6 semanas. O que eu quero dizer com isso? Eles emitindo novas dívidas, eles vão vender títulos públicos no mercado para recolher dinheiro dos credores e remunerá-los com uma taxa de juros. Pois bem, esse dinheiro ele passa a fazer concorrência com os consumidores americanos locais, que precisam tomar dinheiro para financiamento imobiliário, para financiamento hipotecário, que já vem caindo nos Estados Unidos depois da quebra bancária e por conta das altas taxas de juros. Portanto, o governo ele passa a ser um verdadeiro concorrente com os consumidores para abocanhar esse dinheiro. E claro, os bancos preferem emprestar ao governo, uma vez que, apesar dos juros serem um pouco menores, o risco também é bastante menor. Ainda no momento de taxa de juros altos, no máximo endividamento de dívida privada nos Estados Unidos e uma poupança nas mínimas, é claro que o risco por lá com consumidores é maior do que emprestar para o governo americano. Com isso, o mercado americano começa sim a entender que haverá um novo risco a ser trabalhado, mesmo se o acordo for aprovado na Câmara entre republicanos e democratas. O pouco do dinheiro que sobra para os consumidores invariavelmente terá uma taxa mais alta e isso pode levar a problemas de inadimplência. Vale uma atenção. Falamos ontem da eleição de Erdogan, presidente da Turquia desde 2003, que aos poucos se torna um autocrata e vem acabando com a independência entre os poderes. Derrubou presidentes dos bancos centrais. Lá o Banco Central não é autônomo, assim como o Lula quer aqui. E aí o que aconteceu? A lira turca, a moeda, desvalorizou 90% em 5 anos, uma vez que ele, com a mesma política do Lula aqui em 2002, 2003, 2004, de derrubar a taxa de juros de forma forçada para estimular a economia no curto prazo, acaba levando a uma desvalorização da moeda e uma crise interna de endividamento bastante alta. Essa é a Turquia de hoje. Esse aconteceu com o Brasil uns anos atrás e esse é o único caminho que o PT busca para a economia. Invariavelmente chegaremos a um momento de problemas de endividamento e desvalorização da moeda que representa uma alta dos preços. Inclusive, o Maduro esteve aqui, para quem me acompanha sabe que eu estive na Venezuela há 2 meses, inclusive o documentário sai dia 12 de junho, agora no canal do Brasil Paralelo, e foi para mim pessoalmente triste por ter vivenciado com aquelas famílias, com famílias separadas, enfim, por toda uma política por busca de poder. E aí eu vejo o presidente de uma das 10 maiores economias do mundo receber de tapete vermelho uma pessoa que tem que é procurado e que tem uma recompensa de mais de 15 milhões de dólares do governo americano para quem capturar esse presidente por diversos crimes. Ele é recebido aqui no Brasil e mais, o Lula simplesmente fala assim, para quem acha que o Maduro é maldoso, olha ele aqui. Isso causa, é um absurdo depois do que eu vivi, mas olhando sobre o lado econômico, ele falou que o Maduro não tem dólar, ou seja, a Venezuela não tem dólar e que isso é culpa dos Estados Unidos, discurso do Lula. A relação comercial entre Brasil e Venezuela e que deve aumentar e que há empresas brasileiras que querem voltar à Venezuela. E mais, ele quer incluir a Venezuela nos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e que tem um pedido de adesão de mais de 19 países, que tem aquele banco dos BRICS presididos pela Dilma, indicado pelo PT. Bastante controverso esse tipo de coisa, mas falou que a gente vai estudar a viabilidade de comprar energia da Venezuela. Eu vivenciei lá, é um país com escassez de energia e que a luz acaba bastante, principalmente no interior do país. E mais, a Venezuela tem uma dívida de 806 milhões de dólares
com o Brasil, que eles não vêm pagando, obviamente, essa dívida. E eles falaram que vão chegar num acordo para reprogramar essa dívida da Venezuela com o Brasil. Mais dívida do dinheiro de pagador de imposto, todos nós, com o regime de Nicolás Maduro. Outro ponto extremamente triste aqui no Brasil foi que Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, que ficou preso, teve a sua pena anulada na Lava Jato. Mais uma delas, nós temos o Brasil exatamente igual de volta ao que foi anos atrás. Só não enxerga quem não quer. Voltando ao ponto econômico, a dívida no Brasil atingiu 6 trilhões de dólares, cresceu um pouquinho, desses 6 trilhões, 6 trilhões de reais, sendo que desses 6 trilhões de reais, 242 bilhões é dívida externa. Portanto, essa relação está bastante tranquila no Brasil, a relação da dívida externa frente à dívida total, tá? O prazo da dívida diminuiu, um pouco menos de 4 anos, mostrando que o Brasil precisa devolver o dinheiro, captar dinheiro com vencimento mais curto. Caso contrário, a gente tem problemas para captar esse dinheiro. E grande parte dessa dívida de 6 trilhões de reais, por volta de 38%, 39%, está atrelada à Selic, a taxa de juros ao CDI, tá? Depois seguido por inflação, a dívida corrigida por inflação, e depois pré-fixado, tá bom? Uma ótima terça-feira para todo mundo que volta ao mercado americano depois do feriado de Memorial Day.